Eu acho que o contador ele precisa se vestir com mais confiança e com mais segurança. Ele precisa vestir confiança e segurança. Só que não dá pra você superficialmente brincar que é confiante ou fingir que é confiante. Ou você é ou você não é. Você não finge que você é seguro. Ou você é ou você não é. E é doido isso, porque na minha cabeça, pra você ser confiante e seguro, você tem que ter coisas pra você se apegar. Por que eu sou confiante? Por que eu sou seguro? Né? E esses elementos, eles vão trabalhar na tua cabeça e vão te gerar... Você vai exalar essa confiança e segurança. Então, o cara que tem um escritório grande, ele é confiante pelo resultado que ele construiu. Ele é seguro porque ele construiu aquela parada e aquela parada vai alimentar a segurança dele. E quando ele vai para uma negociação, quando ele vai para uma proposta, quando ele tá numa roda de empresários, ele não se sente pequeno, porque ele sabe que ele passou por um processo e ele vestiu confiança e segurança nesse percurso. Quando você tá pequeno, e muitos contadores entram em contato com a gente, são escritórios que estão iniciando, são os primeiros passos, você sente muito essa falta, essa vestimenta da segurança e da confiança. E o que faz com que ele, às vezes, perca a mão no preço, que ele ceda muito, com que ele não se posicione, que ele não se imponha, que inclusive talvez isso corrobore com aquela primeira percepção que a gente colocou. Cara, como que esse cara veste confiança e segurança no seu ponto de vista? Porque é difícil, né? O cara tá começando um negócio, a probabilidade de ceder é muito maior. E eu, na minha cabeça, eu tenho alguma ideia de como que é feito, porque eu passei por isso, né? Abri um negócio e tipo assim, cara, quem é você, né? É aquela coisa, ser um empreendedor, a primeira lição de um empreendedor é ser humilde. Você pode ser o cara que for, você tá no mercado, você é o executivo mais ferrado do mundo. Você abriu uma empresa, baixa a bola, chega com o seu cartãozinho, entrega, então você precisa botar o pé no chão. Mas ao mesmo tempo você precisa se vestir de confiança e segurança, só que você não construiu nada ainda. Foda isso, né? Como que você enxerga essa situação? Qual é a dica que você dá pra galera que às vezes tá nessa situação que eu coloquei? Eu concordo totalmente com isso e dando até uma percepção pessoal. Eu acompanho quase 1000 contadores individualmente nos nossos programas avançados. Uhum. E a gente acompanha contadores especialmente do 0 aos 3 milhões por ano de faturamento. Legal. A gente faz isso através de um grupo chamado Scale. E, na minha percepção, é mais desafiador você sair dos 100 mil, do 100k para os 250k do que do 0 para o 100. Também acho. Do 0 para o 100, o desafio é maior. Uhum. Porque você lida com mais transformações desse perfil comportamental que passam por essa transformação dessa autoliderança, essa autogestão, essa autoconfiança que é indispensável para qualquer empreendedor de sucesso. Então, eu concordo totalmente contigo e acho que não existe um único caminho, existem várias formas de fazê-lo. Mas eu trago uma reflexão que é a seguinte, geralmente isso que você comentou, isso vem pra gente num formato de medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de chegar no empresário e falar que eu sou capaz de atendê-lo. Eu tenho medo de fazer uma reunião comercial. Eu tenho medo de prospectar. Eu tenho medo de pedir indicação. Então, o medo é um sentimento que ocorre para as pessoas quando elas não se sentem confiantes, quando elas não se sentem prontas para fazer algo. E é curioso que a gente, ao longo da vida, a gente enfrenta o medo várias vezes. Muito de nós aprendeu a dirigir. Quando a gente começou a dirigir, a gente tinha medo. Sim. Como é que a gente corrigiu o medo? Praticando. Dirigindo. Se você tem medo de algo, você precisa fazer aquele algo. O fazer aquele algo com consistência vai fazer você ter a estrutura emocional e prática para você superar esse medo. Então, a primeira forma de você vencer o medo é fazendo. Você tinha medo de dirigir, passar a primeira marcha, meu Deus, pisa na embreagem, passa a primeira marcha, você fica afoito, coração batendo o olho para retrovisor, para para-brisa. E hoje você dirige no automático. Você não esperou o melhor dia da sua vida para dirigir, não. Agora eu acordei no dia confiante, eu vou pegar no carro. Não, você pegou no carro pegando. Você simplesmente foi para campo e se moveu. A maioria das pessoas para antes de começar. Ela para no que nós brincamos de ser arquibancada, que é a nossa cabeça. Nossa cabeça fica o tempo todo criando objeções, criando medos. Meu Deus, e se esse cliente perguntar algo que eu não sei? Caramba, ele não perguntou. Isso não está acontecendo, uma fantasia da tua cabeça. As pessoas param antes de começar. E a primeira maneira é você ser corajoso o suficiente para você ir em movimento. Para você pegar o carro como você fez e dirigir. A segunda forma de vencer isso é tendo um medo maior. O medo que cura o medo. É você ter o medo de olhar para teus filhos e falar, caraca, meus filhos mereciam estar no colégio melhor. Eu não tenho condições de pagar. Esse medo é foda. Esse medo é o verdadeiro medo. Então a gente tem duas formas de corrigir o medo. Ou entrando no movimento ou com medo maior. Escolhe a forma que você vai corrigir o seu medo e vai para cima. Vai para campo. Agora a confiança é necessária. Sem a confiança você não consegue construir nada. Sim, eu concordo, eu entendo isso, mas eu acho que é muito legal a gente levantar esse ponto porque eu sinto isso no meu dia a dia. Eu sinto isso conversando com empresários de contabilidade, a falta de segurança, a falta de confiança de apresentar uma proposta, de gravar um vídeo pra internet, de se expor, né? A gente não quer se expor. E o que é fogo dessa situação, por exemplo, você acabou de colocar um exemplo brilhante, né, que é o aprender a dirigir. E o aprender a dirigir,
não tem muito um plano B, né? Você vai andar de bicicleta o resto da sua vida? Vai andar a pé? Não, você não enxerga um plano mais... Você não enxerga um plano alternativo que não aprender a dirigir, por mais medo que você tenha. Então, assim, ou você aprende ou você vai ter muito mais dificuldade na tua vida. Só que não é essa mesma relação que você faz no teu negócio. E é delicado, porque o negócio, como é que ele funciona? O negócio não vai ter ninguém que vai te falar isso que o Pedro tá falando, né? Que vai falar isso pra você, porque no geral você como empreendedor, você, inclusive, é uma das coisas que você vai atribuir às vezes como liberdade, não é liberdade, é uma prisão, que é, não, mas eu não preciso fazer, eu não quero, não tô afim, ou vou fazer dessa outra maneira, vou fazer de maneira mais confortável. É a pior, e aí a galera vai atribuir isso à liberdade, é a pior armadilha que o cara pode fazer. Porque ele tá perdendo pra ele mesmo toda vez que ele faz isso. Tô com medo de apresentar essa proposta desse jeito, então não vou apresentar de outro. Tô com medo de fazer esse vídeo, então não vou fazer, porque eu não preciso. Ninguém me obriga a fazer esse vídeo. É como assim, ninguém me obriga a dirigir. Ninguém me obriga a aprender a dirigir. Não quero aprender a dirigir, como se ele tivesse a liberdade de não saber dirigir, mas ele tá perdendo o fato de se locomover mais rápido, com mais qualidade, com mais conforto. É a mesma relação. Só que o cara, ele tá olhando pra isso do tipo, não, eu vou começar a trabalhar 10 horas da manhã porque eu conquistei essa liberdade. Eu não faço tal coisa porque eu conquistei essa liberdade. E não é liberdade, é ao contrário. É uma prisão. E às vezes muitos empreendedores estão nessa prisão e, infelizmente, nem se dão conta disso. Eu tava conversando um outro dia com uma pessoa sobre a nossa dinâmica na Moonflag. Toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, eu tenho uma reunião com a nossa liderança na Moonflag, né? E pra mim é péssimo fazer uma reunião segunda-feira às 8, né? E isso impacta no meu domingo. Então, há muitos anos, o meu domingo não é mais o mesmo. Meu domingo é um domingo de descanso. É um domingo que eu tenho que ficar em casa, lavo minha roupa, faço o que eu tenho que fazer em casa para que eu acorde bem na segunda para fazer uma ótima semana. E muitas vezes eu já fui provocado, tipo assim, cara, você é doido, você é dono da empresa, você vai botar uma reunião segunda às 8 horas. E pra mim é o contrário. Eu me colocando nesse movimento, eu estou justamente contornando a armadilha que eu, subconsciente, vai me promover, vai me levar a fazer. Porque assim, se deixar eu vou chegar lá 9h30. Pô, mas eu me forçando a chegar às 8, eu sei que eu funciono quando eu me forço. Então se eu fizer um compromisso com os outros, inclusive onde... Na minha cabeça eu levo muito a sério o meu negócio. Então eu tenho que chegar, porque eu não quero ser um exemplo do não chegar. E eu quero inclusive exigir que os outros cheguem, então eu preciso me forçar a isso. E aí muda um hábito. Só que mudando esse hábito, que pra algumas pessoas pode ser ruim, pô, cara, qual que é o problema no domingo eu descansar? De eu ler, de eu fazer minhas coisas. Eu me forcei a uma coisa boa. Será que não é um domingo melhor, inclusive? Me forcei a uma coisa boa. Só que assim, muitos vão ver isso como a falta de liberdade. Já eu vejo isso como justamente uma forma pra eu adquirir a liberdade que eu quero. E a gente precisa brincar com isso, né, Pedro? Você é um cara que, pô, quem te obriga a fazer o que você faz? Quem te obriga a fazer o movimento que você faz? Olha o tanto que você trabalha, olha a correria. Tu vive viajando, tu vive pro lado e pro outro. Cara, foi você que se colocou nesse fogo. Mas você sabe que se você não se colocar, você estaria na inércia. E a gente precisa entender, cara, você é empreendedor, você tá à frente do negócio, você precisa se colocar em situações que te desafiam, porque ninguém vai fazer isso por você. Essa lógica na sua cabeça faz sentido, velho? Total. Eu acho que muitas vezes a gente se apega no nosso meio sucesso. E o que é o meio sucesso? É você ter um plano B, um plano C. Uhum. O plano A fica mais fraco. Quando você tem um plano B, C, D, o plano A fica mais fraco. Você não entra com tudo. Você não se dedica no melhor. E o meio sucesso na contabilidade se manifesta, às vezes, naquele contador que está há anos faturando mais ou menos a mesma coisa. Que é uma realidade comum de mercado. Muito comum. E eles chegam falando assim, eu estou equilibrado, ou então estou estagnado. E na realidade não está estagnado, ele está caindo. Caindo por quê? Ano após ano a gente tem uma inflação que corre o poder de compra. Uhum. Então aqueles 50 mil reais por mês de 5 anos atrás não compram as mesmas coisas 50 mil reais por mês de hoje. Não contratam as mesmas pessoas, não contratam os mesmos sistemas. Então você tem uma corrosão importante de capacidade financeira. Uhum. E outro ponto muito importante, todos nós estamos caminhando para a morte. A gente está ficando mais velho. Você não tem mais o mesmo vigor de 5 anos atrás. Não. Então não existe estabilidade no empreendedorismo. Ou você está ficando mais forte ou você está ficando mais fraco. E se você está faturando mais ou menos a mesma coisa por muito tempo, você está encolhendo. E é uma morte lenta. Às vezes a morte vem rápida, como de uma hora para outra que surge um produto que substitui totalmente. A morte pior é aquela morte lenta, que você vai definhando. E às vezes é um processo que definha, por exemplo, um contador que não tem mais ambição. O cara não tem mais tesão. Especialmente contabilidades mais que estão em sucessão, que o sucessor não assume a responsabilidade, o fundador não está mais com aquela energia. Você vê um negócio que era referência na cidade, encolhendo, as pessoas saindo de lá e problemas de funcionários. Tudo isso por conta do nível de comprometimento e de ambição, como a gente falou logo anteriormente, desse contador. Então isso faz todo sentido, o contador precisa reacender a chama, precisa voltar a ter esse comprometimento que você tem, que te faz escolher no domingo eu me preparar para fazer uma semana melhor.
E talvez esse comprometimento seu gere um resultado que muitos outros empresários estão reclamando, meu Deus, minha empresa não funciona. Você está assumindo o comprometimento para ela fazer funcionar? Você está assumindo a responsabilidade? Por isso que outro papo importante. Às vezes a gente se comporta como vítima. Ah, meu Deus, ninguém me cobra. Cara, você é adulto, você é um autorresponsável pelo que você tem que fazer. E se você tem que fazer as coisas, você tem que escolher e ser capaz de cumprir a tua promessa. Porque se você não cumpre a tua palavra, como é que a tua equipe vai acreditar em você? Como é que seu cliente vai acreditar em você? Como é que você vai chegar com brilho nos olhos com o empresário se nem você confia em você mesmo? Então, talvez restaurar a própria capacidade de cumprir a palavra. E tudo isso são conversas difíceis que às vezes o contador não tem no dia a dia, né? Não. Geralmente o contador dentro da empresa ele é o mais esperto da mesa. Ele é o cara mais inteligente da empresa dele. E é por isso que é tão importante, Matheus, o contador sair do escritório contábil e participar de eventos como o nosso evento Contabilidade Consultivo ao Vivo, que vocês são dos principais apoiadores, para que eles possam sair do negócio contábil, deixar de trabalhar na empresa contábil e passar a trabalhar a empresa contábil. Deixar de trabalhar como um operador e passar a trabalhar como um líder que constrói o negócio. E é isso que a gente faz no movimento Contabilidade Consultiva. Sim.